A próxima formatação que nós vamos aprender é a formatação da letra ou da fonte. Bastante importante por conta de que tanto o tipo de letra quanto o tamanho influencia diretamente na padronização do texto. Primeira coisa importante a padronizar é a letra, o tipo de fonte, que pode ser Arial ou Times New Roman. Geralmente, a formatação em Arial ela é mais confortável para leitura. A Times New Roman ela é confortável para materiais impressos, enquanto a Arial é mais confortável tanto para materiais impressos quanto materiais digitais. A formatação em Arial, esta letra ela é um pouco maior, o que faz com que o seu texto ocupe um pouco mais de espaço. A Times é uma letra um pouco menor, então essa fonte faz com que você também ocupe um pouco menos de espaço. Mas não pode misturar. Ou Arial, o texto todo em Arial, ou em Times, o texto todo em Times. A fonte padrão, de regra, o tamanho dela é tamanho 12. Então, esse é o tamanho padrão. Não há exceção em relação ao tipo de fonte. Ou é Arial ou é Times, padronizado em todo o texto. Agora, quanto ao tamanho, existem algumas exceções. A exceção está nas notas de rodapé, onde a fonte é 10, obrigatoriamente 10. E também nas citações diretas longas. A gente vai aprender sobre citação, mas já vou antecipar um pouco aqui. A norma da BNT não diz qual é a fonte, o tamanho da letra, o tamanho da fonte para as citações diretas longas. Ela diz apenas que tem que ser em um tamanho menor do que o corpo do texto, ou seja, tem que ser em um tamanho menor do que o tamanho padrão 12. Então pode ser 11? Pode ser 10? Pode, 10,5? Pode. Isso daí quem define é o próprio autor na hora que está fazendo. Mas devemos prestar atenção que deve ser a mesma fonte durante todo o texto. O padrão que os manuais costumam seguir é de fonte 10, também para as citações longas. Todos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, com exceção de capa, folha de rosto, que a gente vai ver à frente quando for para as normas específicas de monografia, a letra é 12. Então, tanto no resumo, tanto no abstract, palavras-chave, keywords e no corpo do texto. É tudo aqui em fonte 12. Primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a nossa fonte. Aqui nós estamos com a fonte, aqui na página inicial, calibre. A gente vai mudar para Arial ou Times. Vou dar o exemplo com Arial. A primeira coisa a fazer é selecionar todo o texto. Para selecionar todo o texto, utilizamos as teclas Ctrl e T. Ctrl e T ao mesmo tempo, nós selecionamos todo o texto. E aí nós vamos aqui no tipo de fonte, ó, pode ser aqui também, a forma mais complexa, né? Ou pode ser a forma mais simples. Clica aqui na fonte e digita Arial. Ela já vai aparecer. Eu também posso utilizar a opção de buscar aqui e achar a letra que eu quero. Então, Arial. Encontrei a letra Arial, eu vou agora definir a fonte. Mantenho aqui novamente Ctrl T para selecionar tudo. E eu sei que o tamanho da minha fonte é 12. Então, 12. Essa é a formatação padrão do tamanho da fonte. Vamos agora às exceções. A exceção que nós temos é fonte 10 para as notas de rodapé. Então, eu deixei aqui anteriormente uma nota de rodapé aqui na autoria do trabalho, apenas para a gente saber que terá uma nota de rodapé aqui.
Então, nesta nota de rodapé, verifiquem que ela está em Calibri. A gente coloca a nota de rodapé na mesma letra de todo o texto, na mesma fonte de todo o texto, que é Arial. Enter. Pronto. E aqui a gente já tem Arial e fonte 10. Ó. Ela já aparece aqui a fonte 10. Já vem por padrão na nota de rodapé. Beleza. Então, primeira exceção, ok. Qual é a outra exceção? A outra exceção é justamente as citações diretas longas. A gente vai ver que citações diretas curtas não exige separação de parágrafo. Nós vamos ver lá quanto está da citação. Mas quando uma citação ela tem 4 linhas ou mais, ela precisa ser destacada, ela precisa aparecer por conta de que a visualização de onde abre aspas e fecha aspas fica muito difícil, fica muito longo. Dali a pouco, se você está lendo uma citação, por exemplo, de 10 linhas, no corpo do texto, abre o aspas, você está lendo lá uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4ª linha, aí você já não sabe se já acabou a citação, se não acabou, vai sair procurando aspas, né? Enfim. Esse tipo de recurso gráfico, de você destacar a citação, é justamente para melhorar a legibilidade do texto. Como fazemos? Vejam que aqui eu coloquei corpo do texto, citação longa, citação longa, citação longa. Vamos agora fazer a configuração do tamanho da letra da citação. Tudo bem? Então a gente vem, seleciona a letra e coloca aqui a fonte 10. Vamos padronizar tudo como fonte 10. Pronto. Dessa forma, eu já tenho o tamanho da letra correto para a citação. Em relação à letra, a fonte, o tamanho, o tipo da letra, Arial ou Times New Roman. Demos o exemplo lá com Arial. O tamanho da letra, fonte 12, padrão para todo o texto. Exceção na nota de rodapé, em que a fonte é 10, e na citação longa, em que a fonte também é 10. Então, aqui na citação direta longa, fonte 10, e na nota de rodapé, também fonte 10.